Pessoal, aqui ó, fazendo combinação com a camisa, né, e as questões ligadas ao exercício, né, é a educação física e sociologia que nos traz uma expressão ambivalente entre experiências imediatas, profundas e que vão decorrer entre panoramas entre o ciclo de vida. É lógico que eu coloquei ali a temática central sobre maturidade, e a maturação ela tem a física, que é o ciclo físico, né? De agachar, manusear a criança, e tem um ciclo afetivo, ou seja, questões, ciclos uterinos de várias teorias nessa linguagem. Eu quero dizer que maturação está ligado ao organismo, mas são gradativamente e graduais entre visões. Lógico que tem efeitos precoces ligados ao treinamento esportivo, a corporeidade. Corporeidade que eu falo o quê? É nações, aldeias, municípios, estados. Aonde há um ambiente, há um meio. Aonde há um meio, há uma identidade. E aonde há uma identidade, há uma personalidade. Aonde há uma personalidade, há um caráter. E esse caráter vai nos trazer meios óperos. Quando este caráter, que pode ser seu pai ou sua mãe, algum tipo de professor, se teve ou te marcou de um traços sociais, um tratado, né, questões que alguns podem brincar, mas não um tratado ligado à sobrevivência, à sua espécie, à sua maneira de viver, de manejar. Ou seja, quando há erros no texto, em contextos, nos traz debates não para haver mortes, mas para trazer o que? Campos análogos de possibilidades. Ok? Então, aonde há possibilidade, há uma licenciatura. Aonde há uma preparação, há um ajuste para construir. Aonde há maneira para construir, há um campo entre formações cidadãs. Não estou querendo citar o Gadotti aqui, o Márcio Gadotti, mas o Márcio Gadotti, é lógico que ele traz uma preocupação muito grande, sendo discípulo de Paulo Freire e outros, a Emília Ferreiro, mas fala sobre evasão, né? Evasão. Às vezes iam, alunos cadastravam lá, faziam registro com a mãe e com o pai, ou seja, com uma pessoa de maior ali, que tinha o seu cunho de responsabilidade, mas não iam. Faziam chamar os próprios professores. E quem inquietou mais entre alguns diálogos sobre esse assunto eram os próprios professores de educação física, porque normalmente eles faltavam às aulas em outras disciplinas e, ou seja, o modo de dizer, matavam aula, né? O modo de dizer, matavam, ou seja, perdiam a aula de outras disciplinas e iam para a educação física. Aí a educação física ficava cheia, aglomerada, né? Ou seja, e o próprio professor tinha que usar alternativas do seu eu, da sua identidade metódica relacionada a essas questões. Tinha várias colegas e várias colegas principalmente, que nessas interfaces ligadas à quadra entre a teoria e prática, entre Romeu e Julieta, ou seja, entre questões entre ficção, entre realismo, que a educação física não é ficção, mas é uma identidade que nos traz e norteia os meios motores e competições ligadas a aparelhos ideológicos. Então, a preparação física ela tem três tipos de preparação física, tá ligado? Que a adaptação da física também, que é a adaptação de ajustar as coordenações, que vai coordenando. É lógico também o campo afetivo, que vai intercalar junto com o físico afetivo, motor. Físico e afetivo motor, por quê? O físico precisa do afetivo, para também haver motivação. E também, ou seja, autoestima, né? Autoestima, que tem vários estudos ligados à pedagogia. E também o motor, vai haver o que? Um estímulo e resposta. Resposta e estímulo. Essa maturação que ocorre nos traz da iniciação, né? As habilidades básicas, habilidades que eu coloco o ciclo de vida, que aí desde do início até os 8 anos,
ou 6, 7 anos, 8, até os 9 anos de idade, o ciclo de vida, que ali é onde vai vir uma destreza, um refinamento. Também até os 10 anos, é lógico que a própria criança não é uma teoria, é um papel ligado à preparação física. Mas estou aqui colocando em destaque alguns parâmetros ligados à sociologia e os clássicos também ligados a alguns treinamentos, alguns treinadores que fizeram várias tabelas em ciclos periódicos, né, sobre porcentagem, percentagens. Viemos a falar sobre Matviev, vimos falar sobre Platonov, Zagarov, o Eric Fromm, né, que está na minha tese ali, né, o Eric Fromm, 1980, eu falo Fromm, né? Fromm, ou seja, eu coloquei ali entre educação física e educação infantil. Então, nos traz um processo entre sobrevivência. Não sei se é o mesmo. Paramos, nos traz algo familiar aqui. O livro, por isso que eu estou falando que eu faço parte dele. Esse campo ópero entre construções entre entre traumas ou traumas que ocorrem entre seletivas, informações, as suas formações profissionais. Parece que quando chegamos aqui, aula de educação física hoje, beleza, todo mundo vai. É um próprio Estado, o Brasil, o corpo brasileiro, tem seus estilos de criatividade, é lógico, que gostam de brincar, movimentar, peão, baralho, dama. Eu vi há um tempo aí agora a menina falando que o jogo, entre os seus bastidores, tem o xadrez, os seus meios de poderes geográficos. Isso aí nos traz uma dama entre equipes econômicas, entre a fama, entre o conhecimento, o reconhecimento, o realinhamento, o alinhamento. Não sei se eu conhecia aquela menina, porque aparentemente parece uma voz que eu conheço, em sala em algum lugar. Entre saúde, que pode ser alergia, que o esporte pode ser uma alergia, vai depender como vai ser, e a maneira típica, que eu falei, a maturação típica física, afetiva, motora, que vai nos trazer o que? Uma consciência corporal. Essa consciência corporal vai nos trazer um aprendizado consciente, porque quando eu tenho uma consciência entre o meu corpo e o controle neurotípico, eu vou ter um aprendizado consciente. E esse aprendizado consciente vai nos trazer habilidades situacionais que ocorrem entre os conflitos que provocam, que vai povoar ou haver propriedades diante de fatos consideráveis, do ontem, o hoje, entre as práticas, entre os meios e os pontos de vista dos seres. Por exemplo, um goleiro tem que ter um golpe de vista, um ponto de vista. O próprio zagueiro, que eu estava jogando na zaga, o zagueiro central, acho que faz dois jogos, um jogo, não sei se eu vou continuar, mas jogando zagueiro central, é o que fica na sobra, como pivô. Por exemplo, o pivô, posso falar zagueiro central ali para o voleibol? Posso. Eu posso falar de pivô ali para o handball? Posso. Ia falar sobre zagueiro central? Posso. Ali no basquetebol, posso falar o pivô? Também posso. Aquele que vai sobrar. Não aquelas sobras. É lógico que a gente quer que sobre alguma coisa para nós sempre. Mas ali que vai, quando a bola bateu no aro, tocou no aro, sobrou, já chegou, chega, né, já fica rodando ali, fazendo aquele campo giratório entre, depende do sistema tático cultural. Então, quando falamos de pivô, o nosso corpo é pivô, nos traz gravidades importantes. Então, o zagueiro central ali, como pivô, alguém, é lógico, alguém sabe sobre tática ligada ao handball, tática ligada ao voleibol, tática ligada ao basquetebol, vai entender, principalmente também futebol americano, que sai correndo, tem que passar para depois ultrapassar a linha. Vamos falar que o próprio futebol americano é um pouco parecido com a pique-bandeira. Agora tem que ter ferramentas, mas dá para adaptar com pique-bandeira e colocar algumas regras. Qual outro jogo para adaptar como futebol americano? A queimada adaptada? Pode. São treinamentos, jogos pequenos ou grandes. Ok? Nos traz fatos importantes. Porque eu não posso colocar os meios elementares entre o tênis e junto com o voleibol. Embora a palavra tênis está ligada ao voleibol,